prestigiar essa palestra e queria dizer que eu estou muito feliz e cada vez mais, agora quando a Márcia me deu essa incumbência, né, da gente começar a estudar o Sérgio Felipe de Oliveira, que é um médico espetacular, um cara cientista, mas ao mesmo tempo um cientista que se permite estudar coisas que vão além da ciência tradicional, daquela ciência fechada. Então isso faz dele, além de um médico maravilhoso, um grande cientista, diferenciado, um cientista realmente que quebra com as tradições, quebra com os dogmas da ciência e vem mostrar pra gente o quanto que o espiritismo e a ciência são duas teorias que cada vez se afunilam, cada vez estão mais próximas uma da outra, e o que me dá uma sensação de muito conforto, porque o espiritismo cada vez mais traz para a minha vida, e eu acredito para a vida de muitas pessoas que vivenciam o espiritismo, aquela fé raciocinada, aquela fé que faz a gente pensar e não a gente aceitar qualquer baboseira, qualquer besteira que alguns formadores de opinião vêm nos colocar goela abaixo, né? Então eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de raciocinar junto com vocês a respeito do espiritismo, mais especificamente a respeito da fenomenologia orgânica e psíquica da mediunidade. O Sérgio Felipe, ele é um médico, ele faz parte da AMESP, Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo. Hoje já tem a Associação Médico Espírita do Brasil, né? Mas a AMESP ela começou no Estado de São Paulo, com um monte de médicos espíritas borbulhando e querendo tratar a respeito do fenômeno mediúnico. Eles começaram a fazer tomografia computadorizada, ressonância magnética em médios em transe mediúnico, certo? Então ele começou a catalogar alguns fenômenos físicos e psíquicos que acontecem com o médium. Para quem não sabe, a mediunidade é o contato que a gente tem com o plano espiritual, certo? Então esse é o conceito mais básico, mais simples de mediunidade, que é quando a gente realmente se liga com espíritos já desencarnados, energias que subsistem fora do corpo, certo? Então, mais ou menos é isso. Vamos começar pelo começo. Vou pegar aqui na sequência. A medicina e a psicologia, elas tratam da existência do espírito. O CID-10, que é um livro que cataloga as doenças que a medicina já constatou, no item 10, ele reconhece uma doença que chama estados de transe e possessão por espíritos. É a ciência médica aceitando a existência de espírito, certo? É um tipo de doença catalogada pelo CID-10, que é esse Código Internacional de Doenças, que a medicina utiliza nos tratamentos tradicionais. Além disso, o Tratado de Psiquiatria de Kaplan e Sadok, é isso, Márcia? Kaplan e Sadok, fala sobre a teoria das personalidades, que também tem muito a ver com influência espiritual. E por fim, mais especificamente dentro da psicologia, o Jung fala sobre, chegou a estudar uma médium possuída, e ele usava exatamente esse termo, devido a todas as alterações de comportamento que essa médium apresentava, né, que essa moça apresentava. Inclusive ele foi muito criticado por isso, né, porque ele era até então um cientista, e quando ele começou a levar para a questão espiritual, ele foi extremamente criticado pelos colegas dele de trabalho. Enfim, o que o Sérgio Felipe de Oliveira fala é que existem duas formas de fenômenos mediúnicos se apresentarem. As pessoas que não conhecem o espiritismo focam só em uma, que é a maneira dele se apresentar como fenômenos ocultos ou paranormais. Copos que quebram, casas que pegam fogo. Isso sim é mediunidade. A gente não entra, não vai discutir isso nunca. Mas a mediunidade, ela também se manifesta não só através de fenômenos físicos, paranormais, ocultos, mas sim como
sintomas orgânicos e psíquicos do nosso próprio corpo, certo? Casos clínicos que ele catalogou durante todo esse trabalho na MESP, que demonstram o que acontece com o nosso organismo e com a nossa mente durante o transe mediúnico. Pelo simples fato de todos sermos médiuns, então o que a mediunidade afeta o nosso organismo e a nossa psique, o nosso cérebro, né? A nossa maneira de pensar. E aí ele começa falando sobre a existência do mundo espiritual. É muito interessante porque ele cita o tempo, ele é extremamente científico, e ele cita o tempo inteiro a física quântica. A física quântica, ela já, ele falou assim, que a física quântica, ela vai ao encontro do espiritismo e dá aquele abraço gostoso. Por quê? Porque quando a gente fala de mundo espiritual, a gente fala de outras dimensões, certo? E a física quântica já catalogou 12 dimensões diferentes da nossa. O que seriam dimensões? Por exemplo, eu fiz até um desenho aqui para ilustrar. Isso aqui é um homem. Só que esse homem ele é diferente dos outros homens que todo mundo está vendo. Esse homem ele é bidimensional. Por que ele é bidimensional? Porque ele está no plano bidimensional. Ele só tem a consciência da altura e da largura. Ele não tem consciência de profundidade, porque ele está no plano bidimensional. Agora, se eu fizer assim, se esse homem for assim, certo? Se eu fizer assim com ele, ele vai se tornar um homem tridimensional, que é um homem, que são todos os homens aqui, mulheres também, certo? É o plano bidimensional. Ele, além de ter a noção de altura, de esquerda e direita, ele tem noção de profundidade, de frente e trás, certo? Essa é a segunda dimensão. Essa aqui que nós estamos é a terceira dimensão. Se eu que estou na terceira dimensão, eu estou numa dimensão a mais que esse meu homem bidimensional. Ele não pode me ver, mas eu posso ter. Por quê? Porque eu tenho vários sentidos a mais que ele. Eu tenho noção de profundidade, então eu vejo ele perfeitamente. Quando nós desencarnamos ou temos qualquer tipo de experiência fora do nosso corpo, no caso do desdobramento, de sonhos, nós saímos, o nosso espírito ele se desconecta, né, ele sai do corpo, não há uma desconexão total, né? Ele sai do nosso corpo e automaticamente nós entramos em contato direto com a quarta dimensão, que é onde estão os espíritos, certo? Então os espíritos podem nos ver perfeitamente, mas nós não podemos vê-lo, ao menos que nós temos algum tipo de experiência fora do corpo, que nos permita esse tipo de sensação. E além da tridimensional, que é a dimensão onde a gente vive, e a quarta dimensão, que é onde estão os espíritos, e de repente a quinta dimensão, onde estão os espíritos mais evoluídos, e a quarta, e a quinta, e a sexta, até a 12ª, já catalogada pela física quântica, dimensão. Então nós temos 12 dimensões diferentes da nossa. Certo? Está tudo tranquilo? Vocês estão entendendo direitinho? Então vamos lá. Aí ele começa a entrar na questão do que é feita essas dimensões, essas outras dimensões além da nossa. Ela é feita de matéria, diferente da matéria que a gente conhece aqui, certo? E aí ele começa primeiro falando da matéria que a gente vivencia aqui no plano tridimensional. Essa matéria que a gente vivencia no plano tridimensional, ele diz assim, ele vai quebrando com toda as figuras tradicionais da física clássica, certo? Aí ele fala assim, vocês sabiam que a matéria é intangível e invisível? Aí eu comecei a ler esse cara e falei assim, esse cara é muito louco. Como que a matéria é intangível? Intangível é aquilo que não pode pegar. Mas como? Esse relógio é matéria. Ele é tangível, eu posso pegar ele, eu não estou pegando ele? E aí ele começa a falar o porquê que, na verdade, quando a gente pega a matéria, na verdade o que a gente sente é uma repulsão dela. A gente não chega a pegar a matéria. Você quer ver? Liga aí. Vai descer. Quer dizer, vai subir. Vai subir. Vai subindo para descer. Desce mais um pouquinho. Pode descer, pode descer.
o que basicamente é formado na nossa matéria? Nossa matéria é formada por átomos, certo? A matéria é formada por átomos. Vamos supor que esse aqui seja um átomo e esse aqui seja outro átomo. Cada átomo é formado pelo núcleo e em volta do átomo tem os elétrons, tá vendo? Os exílios aqui são os elétrons. Essa aqui é um átomo de uma outra matéria. Então é como se eu estivesse pegando aqui essa matéria com essa matéria aqui, certo? Aqui tem átomos e aqui tem átomos. Então vamos supor que aqui seja o átomo de uma matéria e aqui o átomo de outra matéria, certo? O que acontece? Os elétrons, eles têm cargas negativas, certo? E cargas negativas, quando a gente se aproxima, elas se repelem, certo? Então, quando a minha mão pega, a minha mão é matéria, tem elétrons na superfície. Aqui, ó, tem elétrons na superfície. Pega com essa aqui, que é outra matéria, que tem elétrons na superfície, o que eu sinto, na verdade, não é eu pegando a matéria, sim eu repelindo a matéria. Há uma repulsão, e é o que a gente sente quando a gente, é o nosso tato. Porque se a gente conseguisse pegar a matéria, um elétron ia entrar no outro e ia causar uma explosão enorme. Então ele vai desconfigurando o que seria a matéria tangível. Porque na verdade o que a gente sente não é a matéria, a gente sente a repulsão de elétrons. Você entendeu? A gente sente aquela repulsão. O que aconteceria? Na hora que eu pego isso aqui, eu entro dentro disso aqui e causa uma explosão enorme, se a gente conseguisse sentir a matéria do jeito que eles falam. Certo? Um abraço, meu Deus, você imagina o Ururaí falando, agora todo mundo vamos dar um abraço, pelo menos 5 abraços, ia ser uma explosão. O João ia explodir totalmente. Com esse conceito de matéria, que os materialistas batem no peito e acreditam fielmente. Mas a matéria é intangível, eles acreditam na matéria, e se eles acreditam que a matéria é intangível, não dá para pegar. Você imagina falar isso para um materialista que não acredita em nada? É cômico, né? Falar, olha, a sua matéria, que você a vida inteira bateu no peito e falou que estava comprovada, na verdade, a gente não pega, a gente sente só a repulsão dela. E ele vai mais além, ele fala que além dela ser intangível, ela é invisível. Mas como? Quer ver? Quando a gente não consegue ver a matéria sem luz, na verdade o que a gente vê é a luz que reflete na matéria, certo? Porque no escuro a gente não consegue ver a matéria, então ela é invisível. Graças à luz que reflete na matéria, é que a gente consegue ver a matéria tão maravilhosa, que na verdade, além de intangível, de não ser pegável, ela é invisível. E vai mais longe ainda. Ele fala assim, que o que na verdade, ele fala que a matéria nunca teve tanta importância. Por quê? Porque o que realmente toca o ser humano é o espírito, não a matéria. Você já abraçou uma pessoa e não sentiu nada por ela? E você já pensou numa pessoa que está longe e sentiu o coração borbulhar de felicidade? Longe, inclusive em outros planos espirituais. O coração borbulha de felicidade. Então o que a gente sente é o que realmente vale a pena, é o espírito e não a matéria. E ele vai mais além. Desce só. Está entendendo, né, irmão? Está entendendo? Aí, esse é um átomo, certo? Esse é o átomo que a gente conhece. O núcleo dele, os elétrons em volta, que são os que repelem com o outro elétron. E essa parte aqui, ó, que está toda chapiscada, listrada, é o vácuo. Vocês lembram das aulas de física? E ele vai desconstituir mais um pouquinho da matéria. Ele fala assim, o vácuo é a ausência de matéria. Aí o Einstein vai lá e fala assim, mas eu acho que não é ausência de matéria. Ele fala que, então, se o átomo é isso aqui, e isso aqui tudo é vácuo, quer dizer que a maioria do átomo é constituído de vácuo. Se o átomo é a unidade da matéria, e o átomo, na sua maioria, é constituído de vácuo, que é nada, faz sentido isso? Aí eles foram estudar e perceberam que dentro do átomo existem micropartículas que estão numa velocidade muito acima da velocidade da luz. E elas não podem ser percebidas. É uma
energia muito rápida. É como se fosse a pá de um ventilador. As pás de ventilador, quando você roda, você consegue vê-las? Mas você sabe que elas estão lá. Mas elas estão numa velocidade muito maior do que os nossos olhos podem ver. E são essas micropartículas. Então ele vai desconstituir também o conceito de vácuo. Então a gente já aprendeu que a matéria é intangível, que a matéria é invisível e que o vácuo não é mais vácuo. Não é mais ausência de matéria. É no vácuo onde tem a maior quantidade de partículas do átomo. Que agora a física está começando a ir atrás e partículas menores que o átomo. Vocês viram que apareceu na televisão que tinham partículas muito menores que o átomo. E aí ele continua. Aí ele fala do Emmanuel, que no livro Nos Domínios da Mediunidade, o Emmanuel vai lá e fala assim, desse jeito, na parte da introdução, ele fala assim, ele afirma o seguinte: os cientistas materialistas são também de Deus, porque ao investigarem a estrutura da matéria, concluirão que ela não existe e perderão o objeto da sua própria convicção. Percebem aí que o Espiritismo vai assim, ó, e dá aquele abraço gostoso para a ciência? Paciência boa, né? Paciência que realmente se permite estudar a fundo as questões físicas da nossa dimensão. E aí ele fala que a gente tem que desconstituir o conceito de matéria que ensinaram pra gente, que a gente aprendeu no colegial. Certo? Então a gente já tem essas informações, então nós vamos desconstituir o conceito de matéria. Sabe por quê? Porque a matéria ela não pode simplesmente se focar nos elementos químicos que a gente conhece só desse plano tridimensional. Porque além desse plano existem outros, aquele monte de outros planos com matérias e elementos químicos diferentes do nosso. Então a gente não pode simplesmente se apegar na nossa realidade, porque a gente percebe que outras realidades e outras dimensões estão surgindo. Então a gente tem que ter um conceito de matéria amplo, não só com os elementos químicos da nossa dimensão. Tudo bem? Alguma dúvida? Então aí o que acontece? Acontece que aquelas figuras espíritas, né, aquelas figuras espirituais, que antes a gente considerava fantasmagórica, desesperador, só de pensar, essas figuras, elas existem porque fazem parte de outras dimensões e elas têm, e ele fala assim, elas são figuras não fantasmagóricas, são sólidas, com cores, formas, sons, compostas por outros padrões de matérias que a gente desconhece. Então, para que ter medo desse espírito? Só pelo fato dele estar em outra dimensão? Ele só é formado agora por uma matéria que a gente desconhece. Mas isso não faz dele uma figura fantasmagórica e desesperadora. Que muitas vezes algumas pessoas acabam por falarem aí à torta e à direita esse tipo de situação. E aí depois ele acaba fazendo uma equação para tentar provar, ele coloca uma equação matemática, uma equação física sobre energia do Einstein, que é onde o Einstein conseguiu comprovar que existe o corpo físico, a energia do corpo físico. Então ele mostra vamos mostrar, só vou falar assim porque ele vai muito longe. Mas eu vou só, essa aqui é uma fórmula que o Einstein fez para detectar o que é energia. Para ele, energia é massa vezes a velocidade da luz ao quadrado sobre a raiz quadrada de 1 menos velocidade da partícula estudada, que é esse Vzinho, sobre a velocidade da luz ao quadrado. E aí o que acontece? Essa equação aqui, ela acaba dando um número, uma energia, ela acaba chegando a uma energia que a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, consegue captar. É a energia do nosso corpo. Por exemplo, quando você vai fazer uma tomografia, um eletrocardiograma, essa batida do coração, ela é completamente detectável por essa fórmula do Einstein. Essa fórmula que foi tranquilamente aceita pela ciência tradicional.
essa fórmula de energia, que acho que o pessoal que faz, né, Liz, você conhece essa fórmula, eu já tinha esquecido, agora acabei de relembrar ela, certo? E aí ele fala assim que na verdade existia uma outra fórmula que os cientistas deixaram de lado, que acabava captando e ajudando a gente a captar a energia sutil, que é aquela energia que a ressonância magnética e nem a tomografia computadorizada conseguem captar. Mas aí todo mundo ficou meio quieto, porque era uma energia que não tinha aparelho para detectar, então vamos deixar quieto isso aí. E era uma energia sutil. Só, tá vendo que é 1 menos raiz quadrada. Essa é a outra. Isso, pode ser. Pode ser. Passou? Será que é essa? Não, essa aí, ó. Tá vendo que essa aqui, ó, é ao contrário. Ao invés dessa expressão de estar desse lado, primeiro 1, eles invertem, certo? Eles acabam invertendo. E aí, dá uma energia muito pequena. Esse número aqui dá um número muito grande, que dividido por esse aqui, dá um valor muito pequeno. E aí eles chamam de energia sutil, que é uma energia que não é detectada pelos nossos instrumentos tradicionais, aparelhos, né, médicos tradicionais, então eles preferiram não mexer com isso, certo? E aí o interessante é que, se você coloca no gráfico, desce, isso, se você coloca no gráfico essa energia tradicional que o Einstein sempre trabalhou, vai dar esse aqui, ó, esse aqui de cima é o plano material e esse aqui de baixo é o plano espiritual. Para eles não se tocam, são duas coisas completamente distintas. É como se o plano espiritual fosse apenas um espelho, um reflexo do nosso campo material, certo? Essa é a fórmula tradicional do Einstein. Aí desce, que agora ele vai colocar no gráfico aqui, ó, a fórmula que nunca foi falada, que fala da energia sutil. Essa fórmula aqui, ó, ela vê o campo material e o campo espiritual, ó, em sintonia, uma coisa ligada à outra. Ele fala assim, é como se a Alice tivesse passado para dentro do espelho. Então são coisas completamente conectadas. E aí ele vai começar a trabalhar com a mediunidade, ou seja, a mediunidade, a influência espiritual é uma coisa conectada e presente no nosso dia a dia. Comprovado por essa fórmula aqui, ó, que os cientistas, por fugir muito do tradicional, resolveram deixar quieta essa fórmula, que é a forma que eles não estudam. Mas deixar quieto não acabou com a existência da ela continuou. Ela continuou aí e a demonstração do gráfico ficou muito clara. Certo? Tudo bem? Então, resumindo, com essa fórmula consegue-se comprovar matematicamente a interligação entre o plano espiritual e o plano material. E aí, quando a gente fala que o plano espiritual e o plano material estão juntos, a gente chega à seguinte conclusão. Que, na verdade, o nosso universo mental e psíquico, ele tem uma relação com o universo físico, certo? Tem uma relação total com o universo físico. E aí ele fala assim, pensar consome oxigênio e glicose. Quando a gente pensa, automaticamente, a gente consome oxigênio e glicose. E aí ele fala assim, que na verdade o pensamento é um trabalho. Trabalho para ele é força vezes deslocamento. Então o que acontece? A força é o pensamento. Esse pensamento vai agir na matéria, deslocando a matéria. No caso, liberando oxigênio e glicose. Certo? E tudo isso é energia, é trabalho. Então a energia, ela modifica o mundo material. E é isso que comprova esse gráfico. O pensamento modifica o mundo material. Pois não. Então teria uma partícula ou uma onda para pensamento, como se citar que é o tempo? Existiria um nome para uma partícula do pensamento? O pensamento, se ele gera uma energia, ele gera uma coisa... Uma onda, uma frequência. Isso. Teria um nome? Frequência do pensamento. Não sei se os cientistas chegaram a denominar isso, mas é uma frequência do pensamento. Você já chegou em algum lugar, você já conversou com alguém e aí você fala assim, ai,
estou me sentindo bem conversando com essa pessoa. Você sabe os pensamentos dela? Sim. É como se a Márcia dá um exemplo muito interessante, que é como se a gente estivesse todo mundo numa piscina. Aí tá todo mundo conversando, todo mundo bem quieto, assim. Aí eu entro na piscina. E aí todo mundo sente a água mexendo. Quando eu entrei na piscina, é como se eu fizesse uma onda do meu pensamento que atingisse a todo mundo. É um formato de onda. Em ondas, em frequências. Legal. Aí, Quer dizer que então a importância de que o pensamento gera acontecimento. gera acontecimentos diretos no nosso corpo. Porque a gente aprendeu que só ação é que gera acontecimentos. E agora a gente está entendendo que o pensamento também gera acontecimentos. Eu posso estar parada, pensando e provocando mudança. E reações tanto dentro de você quanto fora de você. Por isso eu posso falar que o pensamento é matéria. É matéria, é energia. Pensamento é matéria, energia. Porque matéria não é mais. Pensamento é energia, então. Eu ia falar exatamente isso. Pensamento não é mais matéria. Pensamento Essa matéria não é quase nada, é invisível, é energia, então pensamento é energia. é E aí desmistifica a matéria. Oi. A gente vê isso bem naquele documentário da Quem Somos Nós. Isso, exatamente. Você viu? Não. É isso aí explicado. É lá que tem toda essa função, partícula, onda. Por isso que eu fiz essa pergunta. Que legal. Porque é muito identificado com o documentário que você faz, essa sua palestra. Ah, é? Tem muitos pontos que se tocam. É, que legal. Bacana. Aí ele entra numa outra questão. Bom, se o pensamento é tão importante assim, quer dizer então que é o cérebro que produz o pensamento? Não. E aí sabe como ele comprova que não? Ele usa um tal teorema que chama teorema de Gödel. Ele fala assim, um sistema ele não é capaz de ter autoconsciência. Ela tem que vir de fora. E aí ele compara assim, quando eu faço uma equação, que nem essa equação aqui, essa equação, ela explica o resultado da equação, mas ela não explica a equação. Entendeu? Por exemplo, um computador. Um computador, ele precisa de um programador. Se não tiver um programador, não dá para mexer no computador. É uma caixa. Então ele fala que o sistema, vamos supor que o nosso cérebro seja um computador. Um sistema, o nosso cérebro, ou computador, ele não é capaz de deter autoconsciência. Ela tem que vir de fora. A equação, ela explica o resultado. A equação, ela explica o resultado, mas ela não se explica por si só. Quem criou? Tem que vir de fora. Uma outra equação tem que vir para explicar ela. Aliás, quantas pessoas, quanto por cento das pessoas no mundo entendem essa equação? Mesmo ela mais simples assim, energia igual a massa, Vezes velocidade. vezes velocidade da luz ao padrão. Quantas pessoas entendem? Pouquíssimas. Eu, por exemplo, demorei muito em entender. Não, mas eu desbarro às vezes, mas eu não consigo entender, eu não consigo. Agora, com essa de baixo, a cabeça dá um nó. Como é que o Einstein chegou nela? Ele não chegou. Ele não, ele chegou na outra. Ele parou parou na outra. Ele trabalhou 30 anos, depois que chegar nessa de baixo, eu não consegui. Certo? Que ele fala sobre a energia sutil, né? Isso, a energia que isso, ninguém quis resolver Outra a questão. campo unificado, né? É isso aí. Então, com esse teorema, ele consegue comprovar que, na verdade, quem pensa não é o cérebro, que é o que os cientistas falam, né? Eles acreditam que aquele cérebro que tem aqui, ó, ele pensa sozinho. Não, porque ele é um sistema. E o sistema, ele tem autoconsciência fora dele. E qual que é a autoconsciência que o Espiritismo fala? Quem é que comanda o cérebro? O Espírito. Muito bem, queridos alunos. É o Espírito, a alma, o psiquismo, o nome que se quiser dar. Mas é esse princípio inteligente. É ele que comanda o cérebro. Energia seria? Uma energia, nós somos uma energia. Isso é importante a pessoa entender, quer dizer, às vezes ela acha que a vida dela não tem como mudar. A partir do momento que ela pode pensar em como ela quer que a vida dela seja, nesse exato momento ela já está começando a gerar um acontecimento
para aquilo. Para aquilo. Por isso que é importante a gente desfocar no passado e focar no futuro. Porque se a gente fica focado no passado, você fica reproduzindo o passado no presente. Mas se você se volta para o que você quer... Você não chega a lugar nenhum se você ficar remoendo coisas que não te servem mais. Coisas que não te servem mais. E aí ele faz a seguinte... E essa questão de que o espírito é que comanda o cérebro, ele modifica a neurociência. Esses cientistas que acreditam que quem está no comando é um órgão, modifica tudo. E aí é onde a gente vê a espiritualidade agindo junto com a medicina, os tratamentos complementares e tudo mais. É acreditar que existe um espírito ali, um espírito, energia que tem que ser respeitada no tratamento médico, junto com a medicação. A medicação é para o corpo e o tratamento espiritual para o espírito, porque é ele que está no corpo. O espírito comanda o cérebro. E o que comanda o corpo? O cérebro, que é comandado pelo espírito. Quem está no controle geral? O espírito. O espírito adoece, O espírito comanda o cérebro Comanda o corpo. Certo? O espírito seria a chave geral, né? Essa é a chave geral. Então, na minha vida, digamos, a minha porta, eu seria um espírito ruim que conduzia eu, meu cérebro. Não, você é um espírito imperfeito como todo mundo aqui é. Aprendendo a comandar bem a máquina cerebral. Simples assim. Se nós tivéssemos nascido perfeitos, nós não estaríamos aqui. Por exemplo, olha, você deu um exemplo do computador. O computador necessita de comandos. Os comandos são feitos pelos... Pelo espírito. Não, Pelo programador. Pelo programador. Certo? Sim. Não é porque o programador só que faz alguns comandos que acontece algum transtorno na máquina. Isso é a máquina mesmo. Então, isso que ele está falando não é o espírito. É alguma coisa que está entre o espírito e o teu corpo que também a ação que fez essa mudança em você. Mas primeiro foi a decisão do espírito. Isso. Primeiro foi a decisão do espírito. Mas ele podia agir diferente. Sim, mas é Aí uma que decisão. é o comando. Que é o comando. Isso. O comando. Qualquer tipo de comando. Qualquer tipo de comando, certo? Oi. Talvez, eu não sei se eu entendi bem o que está querendo colocar. O espírito que ele está imaginando não é o espírito que vem com você quando você nasce. Ele está imaginando um outro espírito comandando. Ah, é? Nesse sentido? Influência. Isso. Eu trilho num caminho que eu não quero, tá? Ah, sim. Depois nós vamos ver, nós vamos chegar lá. Segura aí um pouco que a gente vai chegar lá, que é a questão da mediunidade. Ele só está dando esses conceitos básicos para depois a gente entrar efetivamente no tema. Segura, depois a gente... Mas ele tem que entender que esse espírito que você está falando é dentro, não é nada que chegou depois. Eu estou falando do espírito de você, como espírito, como inteligência, você é um espírito, certo? Não é da guarda, no caso? Oi? Deus, O meu, certo. Eu estou falando do seu espírito. Não de um desencarnado. Não de um espírito desencarnado que esteja influenciando você de alguma maneira. Certo? Mas isso acontece sim, a gente vai falar disso daqui a pouco. Certo? Pode continuar? Tudo bem? E aí, quando a gente consegue comprovar que o espírito está no comando, ele vai e fala assim, mas e aí? O espírito ele morre com o corpo? E aí a gente acredita que não. E aí ele vai dando vários exemplos de obras que foram escritas por pesquisadores que falam sobre essa experiência fora do corpo, né? Então aí ele fala do Platão, no livro A República, onde ele fala do que é um indivíduo que sai do corpo físico e visita o plano espiritual. Ele fala do Dante Alighieri, que é na Divina Comédia, que relata o céu, o inferno, o purgatório, todos com base em visitas feitas às diferentes dimensões, né, aos diferentes planos espirituais. Ele cita o Allan Kardec, que fala do céu e do inferno,
que fala de relatos de espíritos que já partiram para o plano espiritual e que mantiveram a sua individualidade e inteligência após a morte do corpo biológico. E fala, enfim, do Francisco Cândido Xavier, e ele fala que sobre as psicografias dele para familiares, né, os familiares que ficaram com aquela dor da perda, né, e acreditando realmente no fim do espírito, que depois da morte realmente não existia nada. E essas psicografias do Chico, Francisco Cândido Xavier, foram estudadas de maneira científica pela MESP, que é essa entidade que o Sérgio Felipe de Oliveira trabalha, e foi coordenada pela doutora Marlene Nobre e pelo Paulo Rossi Severino. E eles acabaram publicando um livro chamado A Vida Triunfa, que contém 45 mensagens e um estudo estatístico sobre as psicografias do Chico, baseado nos relatos de familiares que acabaram respondendo a alguns questionamentos pré-determinados. Então foi a primeira vez que o Chico foi estudado cientificamente, certo? Diante desse contato que ele tinha com as outras dimensões. E por fim ele fala da experiência de quase morte, né? Que é um estudo do Dr. Peter Fenk, que fala das pessoas que no ato da morte, com parada cardíaca, visitam o mundo espiritual, e quando eles retornam ao corpo, eles lembram, né? E os relatos deles são sempre os mesmos, de túneis, de luzes. Então isso comprova, sim, que são formas de comprovar que o espírito ele sobrevive ao corpo. E a ciência está caminhando para isso também. Aí, quando a gente vai falar da existência do espírito, a matemática, os matemáticos, quando eles precisavam mandar satélites para a Lua e para Marte, eles tinham que fazer fórmulas que não chegavam a uma conclusão, essas fórmulas, porque faltava um número, que eles começaram a chamar de número imaginário, porque nenhum número tradicional dava certo na equação para eles poderem montar os foguetes para ir à Lua, para ir a Marte. E aí eles falaram assim, bom, já que a gente não sabe que número é esse, que não tem entre os números tradicionais, nós vamos chamar de número imaginário. O número imaginário é o I sobre 2, o famoso número imaginário. E aí, o Sérgio Felipe de Oliveira fala assim, engraçado, né? Quando os cientistas precisaram chegar a algum objetivo importante para a humanidade e tiveram que criar, fugindo da tradicional matemática, um número imaginário, um número complexo que deu um número imaginário, estava tudo certo, né? É ciência, ninguém mexeu com eles, nossa, tá legal, mandaram sonda para Marte, tá tudo certo. E aí vem o Espiritismo querendo afirmar e partir do princípio de que o espírito, ele sobrevive à alma, o espírito ele existe, o espírito sobrevive ao corpo que ele existe, aí ele sofre toda essa crítica. Será que acreditar na existência do espírito seria uma heresia científica? Por que a matemática pode acreditar no número imaginário e a gente não pode partir do princípio de que o espírito existe e ele sobrevive ao corpo? Então ele faz essa seguinte indagação. Ou seja, como os cientistas criticam o espiritismo pelo fato dela sair daquela ciência tradicional, né? E a matemática agindo da mesma maneira não é criticada. Então a gente percebe que ele fala assim, mesmo sendo um número imaginário, não deixou de ser constituído de representação concreta. Esse número imaginário deu algum efeito muito importante para a humanidade, ou seja, houve uma evolução muito grande, foguetes e tudo mais. E porque a partir do princípio inteligente de espírito, que tem vida própria fora do corpo, isso também gera mudanças extraordinárias na humanidade e que precisa ser respeitado, levado em consideração. É isso que ele fala a respeito disso. E aí ele vai entrar numa coisa super interessante, que aí foi quando a gente estava na espiritualidade lá na comunidade, né, que eu falei, poxa, eu quero dar uma palestra, que era justamente essa palestra, por um acaso vocês estão aqui hoje, por um acaso, muito engraçado, por causa da ideia do Vitor. Por quê? Porque ele fala sobre a influência das drogas no campo mediúnico. E aí ele começa falando que na década de 50, no laboratório de Sandoz, um químico descobriu o ácido lisérgico, que é o ácido que vai no LSD. Só que eles não sabiam o que esse ácido lisérgico era capaz de fazer. E aí os psiquiatras eram chamados para poder experimentar. Eles eram chamados para experimentar. Ninguém sabia o que ia acontecer. Eles eram simplesmente capazes. Eles
E aí um desses psiquiatras foram Stanislav Grof. E ao ingerir, ele teve uma visão do plano espiritual. Segundo relatos que ele coloca Além do Cérebro, no livro que ele escreveu. Os relatos dos usuários de drogas, eles são muito parecidos com os relatos que ele fez no livro dele, certo? Desse contato com o plano espiritual. Posteriormente, com a constatação de que esse ácido fazia mal à saúde, ele começou a arrumar algumas outras maneiras de entrar, mais saudáveis, de entrar em estados alterados de consciência. Por exemplo, através da respiração rápida, ele conseguia entrar nesse estado alterado de consciência, e através da música, que ajudava ele a entrar nesse estado alterado de consciência. Então, entrar nesse estado alterado de consciência não precisa ser através das drogas, pode ser através de uma boa música e de uma boa respiração. E aí, ele é muito comum, aí ele começa a falar sobre os nossos estados alterados de consciência. Pode descer. Pode descer. Aí. Esse aqui é o plano biológico, que é o plano da nossa realidade. É o plano onde a gente está, na realidade. É estar onde está. Tá todo mundo aqui prestando atenção em mim, né? Ninguém tá voando, não. Ninguém tá em outra frequência, não. É nessa aqui. Certo? Quando você vai atravessar uma rua em São Paulo, na Avenida da Sé, você não precisa estar no estado de alerta? São João do Ipiranga. Se você patinar um pouquinho, se você alterar a tua consciência, você não vai sofrer consequências graves dessa alteração de consciência. Então, o estado de alerta é no plano biológico, é que a nossa consciência está bem aqui, ó, no plano biológico. Aí, de repente, eu viro para a Márcia e falo assim: Márcia, você lembra daquela vez que a gente foi na comunidade? E aí a Márcia vai fazer assim. A Márcia já não está mais aqui. A Márcia desceu para a posição do subconsciente dela. Ela está procurando lá dentro o dia que eu estou falando. Então, a frequência da consciência dela saiu daqui e foi para cá. Você falou uma frequência grave, né? Não, frequência de alerta é estar onde você está. De atravessar uma rua? Sabe, quando você atravessa a rua, você tem que estar atento, você tem que estar onde você realmente está. Você tem que estar no teu plano físico, biológico. A tua consciência tem que estar aqui, na realidade que você vive. Isso e causa, eu não entendi. Não, na realidade... É a linha de raciocínio. Por exemplo, você imagina a sua consciência, o seu pensamento. Seu pensamento. Quando você está atravessando a rua, o seu pensamento está em atravessar do outro lado e tomar cuidado com os carros. Isso é uma consciência da sua realidade. Certo. Você precisa realmente atravessar a rua, certo? Quando eu falo para você lembrar de um acontecimento uma coisa que aconteceu lá na sua infância, você vai se voltar para dentro de você. Você já não vai estar mais no plano da sua realidade. Você está dentro de você, procurando onde está aquela informação. Você foi para o seu subconsciente. Você já não está mais no plano da sua realidade. Você está no seu subconsciente. Dentro de você. Já atravessou a rua, agora você vai fazer outra coisa. Isso, agora você está dentro de você pensando em outra coisa. E aí, quando a gente entra em contato com os espíritos, a gente já está em outro plano, que é o plano espiritual. Certo? A pessoa ansiosa, ela oscila em todos esses planos. Oi? Voltando lá na música, a música causa o que você tinha falado? A música, muitas vezes, esse cientista, ele percebeu que a música, ela altera o estado de consciência para a gente ir para o espiritual ou para a posição do nosso subconsciente. A gente sai da nossa realidade normal e a gente vai para esses outros, nossa mente vai para esses outros planos. Ela altera. Isso. A droga, ela altera a sua consciência. Você corre perigo quando você utiliza a droga. Mas a droga é 1.500% a mais. Você entendeu? Você corre perigo porque você sai da sua realidade. Você vai para outros níveis de frequência diferentes. Há pesquisas com música no Instituto norte-americano chamado Brain Sincronia Mental, onde eles já estão produzindo músicas com ondas, né, nessa linha de pesquisa,
para alterar realmente o estado da consciência da pessoa. Então, eles, inclusive, já introduzem até tratamento para alguns males, né, da psique, através de ondas e música. Se você está ouvindo música, as ondas estão sendo disparadas. Essas músicas só são ouvidas através de headphone, para que o tratamento seja eficaz. Cada sessão dura geralmente 45 minutos. E tem tratamento até para parar de fumar. Muito interessante. Porque ela vai comandando o pensamento. Você pode ver amostras disso na internet. Eles disponibilizam. Que legal. E isso realmente vai ao encontro de todo isso que a gente está falando. Sim. Aí o que acontece? A pessoa muito ansiosa, ela vai para todos os planos numa velocidade recorde. Então, ao mesmo tempo que ela está aqui, ela desce no subconsciente dela, depois ela sobe para o plano espiritual e ela tem uma hipercaptação. Ela tem uma grande percepção de tudo isso aqui, de todos esses planos. E aí isso pode levar ela ao que a ciência tradicional diz, a um estado de loucura. Certo? A um estado de loucura. Só que o Sérgio Felipe, ele fala que na verdade isso não é loucura. Se a gente souber que a nossa consciência é descontínua e que hora ela sobe para o plano espiritual, hora ela desce e a gente consegue harmonizar essa frequência, o que a gente faz aqui na reunião mediúnica? Peraí, tem hora e lugar para isso acontecer. Então lá, realmente eu estou ensinando a minha consciência de que tem hora e lugar para ela ir para o plano espiritual. E que tem hora e lugar para ela descer para a posição de inconsciente. Isso tem que ser monitorado. A gente tem que se equilibrar e isso só se faz através de treinamento. Só se faz através de treinamento. E o Sérgio Felipe, ele fala que isso não é um discurso da loucura que os cientistas tradicionais falavam, né? Que a pessoa oscila nesses 3 planos e isso leva a pessoa à loucura. Não. Isso é ilógico, isso é mentira. Ele fala assim, é só a gente entender o processo. Que hora a gente tem captação espiritual, hora da nossa realidade e hora do nosso subconsciente. Certo? Então essa é a onda da nossa consciência. Então a nossa missão é treinar a nossa consciência e não ter essa hipercaptação de todos esses campos. Certo? De todas essas frequências. Calma. Calma, vai dar tudo certo. Calma, não desura daí, calma. Certo? Tranquilo, cara. E aí, o que ele fez? Ele pegou um pintor que estava realmente num estado de ansiedade muito grande, e como ele pintava bem, o Sérgio Felipe, ele começou a pedir para o cara pintar quadros de acordo com o tratamento, com a evolução do tratamento. Certo? Então, quando o cara estava realmente nessa alteração muito grande da realidade, ele pintou o seguinte quadro. Desce aí. Pode descer. Aí, esse quadro aqui. E aí ele fala assim, olha como essa figura é psicodélica, ela é cheia de coisa. O cara, ele está aqui em cima. Isso aqui são prédios. Só um minuto. Tá vendo, cara, aqui? Então, isso aqui, ó, é um bicho, certo? Com muitas cores, figuras psicodélicas, ele aqui em cima. E o Sérgio Felipe falou que esse tipo de retrato demonstra uma pessoa em todas esse nível de consciência muito grande, né? Essa alteração de consciência muito grande, inclusive que leva a algum tipo de tendência suicida. Certo? E aí, conforme o tratamento foi evoluindo, ele foi pedindo para o cara continuar pintando. Aí a segunda pintura é a seguinte. É essa aqui. Ela diminui um pouquinho o Ivan, fazendo favor. Aí. Ele está aqui, certo? E esse aqui, ele fala que é como se fosse o tratamento espiritual. Ele vê muitas luzes. E luzes atingindo inteiramente ele. Certo? Então ela mostra uma pessoa completamente aberta ao tratamento que está sendo. E as luzes se referem ao tratamento espiritual que foi ministrado juntamente com o tratamento medicamentoso. Aí ele estava no plano espiritual. Ele ainda tinha essas oscilações muito constantes e muito rápidas, que geravam uma certa, mas ele estava muito aberto ao tratamento. Menos do que no primeiro quadro.
tinha tendências suicidas, psicodélicas. Tá melhorando. Mas Tá tem outras melhorando. pessoas aí? Hã? Tem outras pessoas? Tem aqui. Tem aqui, ó, sim. Aonde? Aonde? Ali, ó. Ó, esse aí, quando ele tá com os mãos aí, tá aí embaixo. Inclusive ele fala de ver algum tipo de espírito, tá até escrito aqui. Eu não consegui ver. Não? Eu só vi aqui. Aqui, ó, Tá, legal. Vai descendo. Uma baleia. Pode descer. Deixa eu diminuir. Aí, a terceira figura, essa terceira figura já mostra o paciente mais centralizado na vida biológica, no nosso plano de realidade física. Você percebe que está tudo mais organizado, está tudo mais simétrico, mas ele ainda não consegue ver ele mesmo, ele não consegue se achar, se identificar isso tudo. Está vendo que é um monte de gente, mas ele não conseguiu se identificar ainda. Mas já melhorando, porque esse tratamento fez com que a pessoa voltasse, estivesse mais próxima da realidade, do plano real dela, e oscilasse menos para os outros planos, para as outras frequências. E por último, é essa imagem aqui, onde ele consegue se achar e ele pensa tudo o que aconteceu com ele. Entendeu? Tudo que ele passou. Então ele consegue se achar e se identificar. Certo? Então foi esse o tratamento que o Sérgio Felipe fez e foi muito ilustrado com essas pinturas. Então eu achei bacana a gente demonstrar isso para vocês. Certo? E aí ele entra na questão da mediunidade, certo? Eu fiz aqui para vocês, só para a gente cumprir, senão fica muita coisa, o circuito da mediunidade, certo? O circuito da mediunidade. O que acontece? Nós temos várias dimensões além das nossas. São 12 dimensões diferentes da nossa. Nas outras dimensões, a nossa dimensão é tridimensional, as outras dimensões... Isso é a ciência que é firme. A ciência que é firme, As outras dimensões, aqui está o espírito, que está nas outras dimensões. E ele emite uma energia, certo? Uma energia magnética. Essa energia magnética é captada pela glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula que fica aqui, ó. Se a gente pegar o dedo aqui, aqui e aqui, a gente vai achar a glândula pineal. Abre aí, Evandro. Vou te mostrar uma figura da glândula pineal. A glândula pineal todo mundo tem e ela varia de pessoa para pessoa. Ela tem diferentes formas. E a glândula pineal é essa aí, ó. Tá vendo? Aqui ela é assim, aqui ela é maior, aqui ela é diferente, tá vendo? De pessoa para pessoa. Isso foram cortes feitos em biópsia. Certo? Então são glândulas totalmente diferentes uma da outra. Certo? E aí o que Maior, melhor? Não. Dentro da glândula pineal, dentro dessa glândula pineal, se a gente cortar ela aqui, ela vai ter vários cristais. Se a gente cortar a glândula pineal aqui, ela vai estar cheia de cristais de apatita. Cristais de apatita, certo? E aí ele começa a catalogar aqui. Tem médico, tem pessoas que têm muitos cristais de apatita nessa glândula pineal, tem pessoas que têm poucos cristais de apatita nessa glândula pineal. Certo? Pode ser, então. Aí, se você pegar uma tomografia, você vai ver que a glândula pineal é essa aqui, ó. Certo? Por que ela é branca? Porque tem os cristais de apatita. E eles aparecem assim. Se vocês fizerem uma tomografia, vocês vão ver a glândula, uma ressonância. Você vai ver uma tomografia, a glândula pineal aí. Se a gente cortar a glândula pineal, pode. Ela vai ter vários porozinhos, entendeu? Isso é uma glândula pineal cortada ao meio. Esses aqui são os cristais de apatita. Se a gente cortar o cristal de apatita, só ver. Isso aí é tudo cristal de apatita. Pode ser. Se a gente cortar o cristal de apatita, ele é assim, ó, ele parece um ramo de árvore, um caule de árvore, quando a gente corta, sabe? Todo ramificado aqui, certo? Depois disso. Pra que serve o cristal? Hã? Pra que serve o cristal dentro do... Então, o que acontece? Quando o nosso campo eletromagnético, quando o espírito que está nas outras dimensões, ele emana essa frequência, que é da dimensão onde ele está, ele emana essa frequência, a glândula pineal, que é a que está cheia de cristais de apatita, ela vai captar, ela vai sequestrar
o campo magnético. Por quê? O que vai acontecer? É como? Pelos cristais? Ó, a glândula pineal é isso aqui. Os cristais de apatita estão aqui dentro, certo? A informação chega do plano espiritual ou outras dimensões, conforme a gente quiser tratar. Ele vai, esse cristal de apatita vai repelir, esse aqui vai repelir para cá, esse aqui vai repelir para cá, a informação, certo? E isso acaba gerando o sequestro do campo magnético, o sequestro da informação. Então, por isso que essa de uma grande e de uma pequena, que tem bastante. Então, não uma grande e uma pequena, é uma que tem mais ou menos cristais de apatita. Não, mas é quanto mais cristais de apatita tem, mais facilidade ele tem de captar o campo eletromagnético, que é a existência dos espíritos, certo? A informação que o espírito quer passar. Dizem que quem tem pouco cristal de apatita tem facilidade para se desdobrar, certo? E já é um outro tipo de mediunidade. Pouco cristal de apatita, desdobramento. Muito cristal de apatita é aquela psicografia, psicofonia, estados de trânsito, que são a percepção. E aí o que acontece? Oi? O que é desdobrar? Desdobrar, eu vou te falar, desdobrar é o seguinte, você o seu espírito sai do seu corpo e se encontra diretamente com outro espírito, certo? Então esse é um tipo de mediunidade de desdobramento, há um encontro de espírito a espírito. Isso acontece no sonho? Sim. A mediunidade, psicografia, psicofonia, que é quando a gente escreve, quando o médium fala, é um outro tipo de mediunidade que exige muitos cristais de apatita. Por quê? Que é isso aqui que eu coloquei. Quando a informação chega na glândula pineal e é sequestrado o campo eletromagnético, essa informação ela vai para o tálamo. O tálamo é a parte do nosso cérebro capaz de armazenar todas as informações. É ele que armazena todas as informações. E aí o que a gente pode fazer com as informações que nós recebemos do espírito, assim como todas as informações que a gente recebe? Mas pela glândula pineal, ela é o órgão que capta a mensagem espiritual, as sensações espirituais. Então isso vai para o tálamo e o tálamo armazena, certo? E aí o que a gente faz? Como a gente não tem o estudo necessário, ao invés da gente mandar essa mensagem para o nosso lobo frontal, que é o responsável pelo nosso raciocínio, pela nossa tomada de decisões, pela decodificação dessa mensagem, a gente não tem esse treinamento. O que a gente faz? A gente leva para o sistema límbico, que é o sistema responsável pelas nossas emoções, isso nos desestrutura emocionalmente, e leva para o nosso hipotálamo, que fica embaixo do tálamo, né? Se é hipotálamo, deve ficar, que são responsáveis pelos nossos instintos, nos causando distúrbios de sexualidade, ou seja, dificuldade da pessoa ter algum tipo de relacionamento, distúrbios do sono, dificuldades de sono, transtornos do sono, insônia, fome, ou seja, anorexia, ou excesso de apetite, e a agressividade, que é a autoagressividade e a heteroagressividade. A autoagressividade ela se manifesta através da depressão. Compulsividade por drogas poderia estar encaixada aí? Oi? Compulsividade por drogas, álcool? Sim. Aí o que acontece? E a heteroagressividade é a irritabilidade ou a violência. Então, o que acontece? Essas informações, elas desestruturam tanto a nossa parte instintiva e nos descoordenam em todos esses sentidos, quanto a parte das emoções. O brasileiro, ele já é ruim de lidar com as emoções. E você imagina o brasileiro com a mediunidade desequilibrada, sem a capacidade de levar isso para o racional. Atinge automaticamente as emoções, ele fica desestruturado. Por isso que as pessoas sentem medo, sem saber por quê, certo? Então isso gera um ataque fulminante ao sistema límbico, e aí as emoções realmente afloram. Daí a importância que o Sérgio Felipe fala da gente ter um sistema pedagógico para as emoções. A gente precisa saber lidar com as emoções. E como que a gente faz para levar essa informação espiritual para o nosso lobo frontal, para a gente decodificar e isso não influenciar na nossa emoção ou nos nossos instintos? Aí ele fala, a gente tem que aumentar. Como que a gente faz para aumentar o nosso lobo frontal? Capacidade de amar, de tolerar e de resolver problemas.
mais a gente desenvolver a nossa capacidade de amar, de tolerar, de resolver problemas, mais a gente aumenta o nosso lobo frontal, mais a gente vai saber decodificar essas mensagens e viver muito melhor. E como que a gente faz isso? Estudando, prestando atenção, observando. Certo? Oi? Cada um já tem assim pré-formado, Ele diz que a quantidade de cristais de apatita vai da predisposição que cada pessoa tem de desenvolver. Então, durante a vida. Quanto mais velhos, muitas pessoas achavam que quanto mais velho a gente fosse ficando, menos cristais de apatita a gente tinha. Na verdade é o contrário. Quanto mais velho a gente fica, mais cristais de apatita a gente tem. Certo? Oi. Não, tudo se resume então em o que nós vamos fazer com a informação. Porque a informação já existe, está aqui no ambiente. A nossa glândula pineal já capta. O fato de estarmos vivos faz com que a nossa glândula pineal capte. Quando chega no tálamo, nós temos dois caminhos. Ou eu vou para o caminho que você falou, onde eu vou estudar para amar, tolerar e resolver problemas. E saber decodificar essas mensagens numa boa. Saber o que é meu e o que é espiritual. Ou eu vou adoecer. Ou vai adoecer. Tanto emocionalmente quanto fisicamente. Joana, Oi? você falou aí que disse que ia programar essa palestra para falar lá na comunidade, certo? Quando você começou a falar, eu não sei se você viu dando sinal aqui. Você estava com a luz na sua cabeça assim, fomentando. E eu comecei a ficar observando para ver o que será essa luz aí. Aí apareceu, eu pude ver que é um senhor, é um homem. Será que essa entidade é a entidade que programou tudo que você está falando aí? Pode ser, vai saber. Pode ser. Porque depois que ela apareceu visivelmente, bem no cantinho ali assim, ele desapareceu. Então, Jorge, você é bom. Eu fiz a ressonância, agora recentemente do total, justamente porque eu vou passar pelo Dr. Sérgio. Que legal. Vai ser 4 vezes eu em consulta e marquei o mês que vem. Não tem vaga, né? Muito legal. E eles pediram essa ressonância e contavam para me levar. Daí a importância. Olha, do hipotálamo. Ou seja, vamos ver se você está realmente. Aí ele vai fazer uma pesquisa com você, né? Vai te perguntar para ver se você tem qualquer tipo de distúrbio nesse sentido. É fantástico. E ele termina falando o seguinte, com uma frase bem bacana, que uma coisa importante é o seguinte, o tipo de frequência, o tipo de campo eletromagnético que nós vamos captar vai depender do nosso pensamento. Se o nosso pensamento estiver ruim, nós vamos captar pensamentos e frequências ruins. Ok? E aí, se você não tiver a capacidade de levar para a razão, aí complica bem. Por isso da importância do pensamento positivo. E do estudo, né? Do estudo, para manter a sua frequência sempre bem. E principalmente porque o estudo vai te ajudar a decodificar essas informações. Juntamente com a capacidade de amar, de tolerar e de resolver problemas. Nenhum elemento, ele termina assim, nenhum elemento da circuitaria mediúnica, né, do circuito da mediunidade, funciona de forma a nos levar à transcendência, ao melhoramento, se o coração não estiver batendo, filiado à força do amor. Certo? E ele fala assim que o primeiro criou-se os nossos sistemas nosso sistema cardiovascular. E depois foi criado o cérebro. Certo? Então aí ele fala assim que não existe raciocínio sem emoção. Primeiro você se emociona e depois você raciocina. Porque primeiro são os sistemas cardiovasculares que foram criados e depois o sistema. Então primeiro foi o coração e depois foi o cérebro. Certo? Então daí a capacidade de amar, de tolerar e resolver problemas. Ele sim, esse teu sistema, essa tua capacidade de amar é que vai fazer com que todo esse circuito funcione de uma maneira ideal, a ponto de não causar nenhum problema físico ou psicológico para você.
Então, quer dizer, o Anderson falou da compulsão, né? Toda doença mental, emocional, ela tem a ver com mediunidade. Porque, de uma certa forma, a pessoa, ou ela está captando uma informação do mundo espiritual, ou ela está captando uma informação de uma outra pessoa encarnada que está influenciando a vida dela, e no circuito, quer dizer, em vez de ela ir para o lobo frontal e resolver lá, no amar, no tolerar e resolver problemas, ela acaba se deixando levar pelo sistema límbico ou pelo hipotálamo, onde ela acaba tendo alterações psicossomáticas que fogem do seu controle. Aí a medicação chega, segura isso aí, quer dizer, age no efeito, mas não age na causa. E cabe à pessoa, e é por isso que a gente fala muito da questão da felicidade, quer dizer, a felicidade ela é uma sensação gerada pelo sentimento chamado amor. No momento que eu manifesto, seja o auto-amor ou o amor de forma externa, eu estou amando, seja o espírito. Por isso que às vezes a pessoa fala que do nada ela começou a sentir uma sensação desconfortável, aquilo foi crescendo. Isso na área de uma dependência pode gerar até uma compulsão, ou na área da depressão, né, quando a pessoa fala que veio o pânico, ou veio a fobia, ou veio a própria depressão, que é porque ela ainda não está racionalizando aquela sensação. Né? Ela não consegue decodificar. Deixar ali usar isso para o lobo frontal, quer dizer, o amar, o tolerar e resolver problemas. Você falou aí que para estar resolvendo esses problemas aí é necessário estudar. Estudar. Então, estudar, amar, tolerar e resolver problemas. Explica para mim, porque eu tenho terceiro colegial só, né? Mas as pessoas que têm muito estudo e estão envolvidas com drogas, qual a causa disso? Elas estão estudadas e estão envolvidas nisso. A gente fala no caso de estudar, não estudar matérias tradicionais, e sim estudar a espiritualidade. Estudar através do livro dos médiuns, para você saber como é que funciona a mediunidade, como é que ela pode interferir na sua vida e potencializar os seus problemas. No sentido de você deixar as brechas abertas, é lá onde essa influência vai entrar. Se você estudar e saber direito o que está acontecendo, separar o que é teu, o que é de influência espiritual, não vai te gerar mais sofrimento. É o seguinte, você abriu a palestra falando sobre o modelo plano, né, bidimensional, partindo bidimensional. Interessante observar na internet, é só pesquisar hipercubo ou tesseract, que ele dá o modelo do homem criando um cubo entrando na quarta dimensão. Que legal. Ele cria um movimento, é uma coisa quase inconcebível. Até na apostila passou por uma fita de móveis, se chama. Sim. Ela não tem uma dimensão que a gente consegue compreender. Para o homem comum é praticamente impossível conceber uma outra dimensão. Mas no hipercubo, o movimento dele, você já viaja nesse movimento. Que legal, que bacana. Gente, você sabe se tem alguma importância em massagear a pineal? não, na palestra ele não falou nada disso, não. Mas tem muita coisa em cima da pineal. A gente fala que o terceiro olho é a pineal, certo? Então, mas tem muito estudo a respeito da pineal. Pode ser que um desses se baseie no massageamento. Mas ele da está por movimento. Esse é um tesseract, esse é um hipercubo. É um cubo entrando na quarta dimensão. Que legal. Mas ele forma um movimento no YouTube, ele gira no movimento, é muito interessante. Que legal. Gente, foi um prazer. Posso falar? Pode, lógico. Primeiro, te agradecer pelo estudo e pelo nos apresentar aqui. Eu sei que você fez com o coração, mas eu preciso agradecer para mim, especialmente, libertadora, muitas informações que a gente não conhecia, que me faz ter mais domínio ainda. Na quarta-feira, quando a gente esteve conversando aqui a respeito de como é possível eu estando, assim, vivenciando a matéria e recebendo todas essas influências que dependem muito da onde eu estou trafegando no meu pensamento, podê-las controlar, né? Poder ter esse poder de jogar para o outro ali, né? Que agora vai sentir
nessa parte, depende muito da minha vida, sem estralar o dedo e falar assim, não, eu estou comando, e o que está vindo aí via espiritualidade, eu vou direcionar com amor para você, não estou com raiva de você não, mas eu quero dominar isso aí, chamar também, poder fazer sempre com muito amor. Diferente. Até porque a gente tem que ter a capacidade de amar para poder. Muito obrigado, foi fantástico. Posso fazer uma pergunta? Você falou sobre nós conhecermos mais sobre a literatura, mais sobre tudo isso. E sobre as emoções influenciarem nesse comportamento espiritual. O conhecimento das emoções e o trabalhar com essas emoções também traz esse conhecimento espiritual? Com certeza. Com certeza. De qualquer forma, você não precisa vir ao centro espírita para desenvolver-se espiritualmente. Ser espiritualizado não é uma exclusividade do espiritismo. Existem muitas pessoas espiritualizadas fora dos centros espíritas, fora de religiões, fora de qualquer tipo de doutrina religiosa ou científica. Gente, muito obrigada, viu?